Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente expor as principais notícias do Vasco da Gama. O Vasco avançando aí em negociações. A gente vai falar aqui sobre a situação de um atacante que, de certo modo, até pegou a gente de surpresa. O Vasco encaminhando a chegada desse atacante. Vamos falar bastante aqui sobre a situação do zagueiro Balbuena, que deu aquela alavancada também entre jogadores de lado de campo. Vamos falar aqui sobre os investidores aqui, sobretudo essa situação envolvendo o Marinacci e, claro, a gente vai falar muito aqui sobre a Copinha, porque o Vasco da Gama já sabe qual será o seu adversário na próxima fase da Taça São Paulo de Júnior. E, claro, a gente vai falar aqui sobre a estreia do Vasco da Gama. Olha, que foi um show de horrores ontem em São Januário. Pois bem, peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal e, conforme vocês sabem, a gente está angariando aí fundos para a nossa jornada aí de 2025. Quem tiver condições de poder ajudar o nosso canal, seja com qual quantia for, a gente ficará muito agradecido. Está aqui o Pix, que Deus possa abençoar sua vida aí. Bom, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre a Taça São Paulo de Júnior. O nosso sub-20 já sabe qual é o próximo adversário. O Vasco vai jogar com a Juventus de São Paulo. E a Juventus, lá da Rua Javaí, da Moca. E o seguinte, o jogo acontece já amanhã, no dia 13, às 15 horas da tarde. Então, assim, né, não tem garantia de que o Vasco vá vencer. O Vasco colocou uma equipe muito alternativa. Inclusive, teve jogador que estava lá na Copinha, que pegou um voo, voltou para o Rio de Janeiro para integrar a equipe profissional do Vasco da Gama. Então, assim, o Vasco está muito desfalcado aí. Vamos ver até onde o Vasco consegue chegar. Falando aqui sobre a situação envolvendo o Campeonato Carioca. Ontem foi a estreia do Gigante da Colina. Isso mesmo, estreia do Gigante da Colina. E olha, eu vou falar uma coisa. O Vasco, em 90 minutos, deu um chute em direção ao gol. Um chute contundente. E é muito pouco. Independentemente do time que foi a campo, né? Muitas pessoas aí falando, passando pano, é que o Vasco jogou com um time de júnior, o reserva do reserva. Amigo, o time aí do Nova Iguaçu, a média de idade é de 23, 24 anos também. O Vasco, nos últimos 5 jogos, só ganhou do Nova Iguaçu um jogo. Um jogo. E a gente não entende esse planejamento aí, né, da diretoria do Vasco, que, porra, jogadores aí como Serginho, De Lucas, Zé Gabriel, que não estão nos planos, né? Alguns jogadores ano passado que tiveram férias antecipadas aí, como o Jean David, como o Emerson Rodrigues, né? Como o Maxime Domingues, o próprio Souza, que não atua 3 meses, esses jogadores aí já. O próprio Daniel Fusato, o goleiro que foi contratado, já poderia estar jogando. Agora a gente enfrenta o Bangu na próxima quinta-feira e acho que o Vasco vai ter aí modificações nesse time aí, porque esse time já tinha perdido o jogo treino de 3-0 por Volta Redonda.
certo? Então, a nossa base está muito exposta, jogando ao lado de jogadores muito ruins aí. Pois bem, agora a gente fala aqui sobre a situação da chegada de reforços aí para o Vasco da Gama, porque o Vasco encaminhou mais 2 contratações aí nesse final de semana, tá. Primeira situação é a situação do jogador Balbuena, que deu uma evoluída muito grande aí. Nesse sentido, o Vasco está de parabéns, trouxe 2 jogadores aí pesadíssimos aí, que é o Maurício Lemos e o Tití. Qualidade técnica ninguém questiona, e agora o Vasco encaminhando, através de um pré-contrato, a chegada do jogador Balbuena, certo? Um investimento gigante que o Vasco está fazendo na zaga. Maurício Lemos, que chegou aqui ontem, vai ganhar aí quase R$ 700.000. E lembrando, essa situação do Balbuena é para o Campeonato Brasileiro, certo? O Vasco, com uma zaga aí de Balbuena e Maurício Lemos aí, é uma zaga que coloca muito respeito mesmo, né? Um jogador de seleção paraguaia e outro de seleção uruguaia. Parabéns aí, é isso que a gente quer. Então, a contratação do Balbuena para o meio do ano está aí encaminhada. Bom, outra situação que está muito bem encaminhada é a situação do jogador Vitor Sá, aquele que passou pelo Botafogo, certo? Que está jogando lá no Krasnodar. Pessoal, o seguinte, o Vasco já possui um acordo verbal com o atleta, tá? O Vasco já possui um acordo verbal, o jogador ser atleta dos Gigantes da Colina no meio do ano, tá? Sendo assim, com as contratações aí, certo? Do Balbuena para a zaga e do Vitor Sá para o ataque, né, a gente ganha ainda muito mais força. Vasco também está negociando aí com o venezuelano, certo? O ataque. E o Vasco não desistiu ainda da situação do Wanderson e do Rony. Só que é o seguinte, se o Wanderson não abaixar essa pedida salarial, o Vasco não vai fazer loucura, tá? O Vasco já deixou tudo acertado com o Internacional de Porto Alegre aceitou os trâmites da negociação, mas o jogador pediu 1 milhão e o Vasco colocou um stand-by nessa situação. A mesma situação é o jogador aí do Rony, o Rony. O Rony está treinando em separado. Olha a loucura. Um jogador do tamanho do Rony treinando em separado lá no Palmeiras, certo? Não faz parte dos planos. A Leila aceita um empréstimo, mas é aquela situação. O pai do jogador, que é o empresário do atleta, só aceita aí que o jogador saia do Palmeiras mediante a venda. E o seguinte, né? Claro, ninguém colocou dinheiro ainda nessa negociação, fazendo uma proposta de compra aí pelo Rony, né? E são valores fora da realidade. Mas o Vasco conta aí com um bom relacionamento da Leila, tá? Com o Pedrinho e conta também aí com um bom relacionamento que o Vasco possui, o Pedrinho possui com o pai do jogador, perfeito? Que inclusive elogiou a postura aí da diretoria dos Maltino. Bom, e para finalizar aqui, a situação do Brian Rodrigues também segue a todo vapor, tá, minha gente? Isso porque o Vasco pode colocar alguns jogadores nessa negociação com o América do México, tá? Então não está descartada também a situação do Brian Rodrigues para chegar aqui no Gigante da Colina. O Vasco que vai precisar de muitos reforços aí, principalmente aí para o ataque, perfeito? E a situação do Marinatti, muitos boatos aí de que o Marinatti teria desistido ali, certo?
mas o fato é que ainda está dentro do NDA, tá? E a diretoria do Vasco aguarda essa proposta aí, ainda está no prazo, né? O NDA tem um prazo ali para que o investidor possa fazer a oferta dele. O Vasco entende e aguarda as propostas aí dos outros investidores também para o final de janeiro. Inclusive, o processo de due diligence, tá, dos 3 investidores aí já foram concluídos. O Vasco aguarda aí a proposta. A tendência é que o Pedrinho aguarde todo o prazo aí, desses NDAs aí, para levar de uma vez aí, se houver mais de uma proposta, tudo para o conselho deliberativo para ser votado. Perfeito, pessoal? Agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Um bom domingo e caso você possa ajudar o nosso canal aí com o Pix para a nossa jornada de 2025, a gente ficará muito agradecido. Meu muito obrigado. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.